Vamos lá, então, pessoal. Dia 23 de dezembro de 2022, reunião do Locomotion, a última reunião do ano oficial. Faço meus cumprimentos a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a reunião é só online, não vai ser híbrida, a gente decidiu, né, organizar dessa forma para poder discutir alguns pontos aí, tentar otimizar algumas coisas para 2023, dentro do possível, até o meio-dia, que é o tempo nosso maior. Eu já vou compartilhando aqui a tela, enquanto eu vou dando uns avisos assim, da semana, né? Eu estava comentando um pouquinho antes, mas deixo o registro aqui de notícias, né? Nós encerramos as atividades de extensão durante a semana. Na semana anterior também teve alguma festividade aí, por exemplo, com a caminhada nórdica, né? Com os alunos Parkinson e idosos. Teve as festividades do CREM também, né? Eu vi que o pessoal ali até se reuniu também da corrida, também fizeram algumas atividades de fim de ano. Faltou a nossa, né, gente? Mas vamos ver se organizamos melhor aí nas próximas. Que mais, gente? Eu queria comentar que saiu mais um artigo, saiu 2 artigos aceitos, tá? Um artigo da tese da Valéria, tá? Da Valéria Feijó, Valéria Martins, desculpa, é o sobrenome que usa aí, científico, né? E que tem a ver com determinantes da velocidade de marcha em idosas. Um artigo que veio de uma colaboração também com o professor Luigi Tésio. Luigi Tésio é um cara já aposentado, uma referência na área da reabilitação física, e também fisiatria italiana. É um cara muito pioneiro nessa área dele, virou um líder dessa área, que a gente pode chamar até de fisioterapia na Itália. Assim, é um cara muito forte. Ele trabalha no Instituto Auxológico de Milão, eu não lembro do resto do nome, mas é um baita instituto de reabilitação, e é um cara que foi estudante do professor Cavanha, e ele tem artigos clássicos dos anos 80, né? Tésio, Cavanha, Tésio e Heglund, por exemplo, onde ele trata de locomoção patológica aplicando essas teorias que a gente usa, muito iniciais para a época, super pioneiras, né, sobre o uso do comportamento de energias e tal. E foi muito legal a gente conseguir resgatar pessoalmente uma parceria de alguém que eu estudei bastante no início, que o grupo se alimenta da teoria, um cara que viveu isso, né? E foi o trabalho com a Valéria. Comentei até na semana ali, quando eu divulguei para vocês. É um cara que nos ajudou fazendo uma outra análise de regressão sobre essas determinantes, né? Usamos o tal do CART, que é um algoritmo de árvore de decisão, que permite fazer uma regressão mais complexa, onde tu coloca diferentes níveis de causalidade assim, na tua análise, né? O modelo permite fazer isso e torna muito rico, sabe? É parecido com aqueles nossos modelos conceituais, só que de modo numérico, né? Ele ultrapassa o modelo conceitual. Ele é baseado no modelo conceitual, mas ele vai ser testado no modelo matemático mesmo, de regressão. Então, muito legal esse aprendizado. A Valéria aprendeu isso, inclusive eu dei como missão de não só aplicar e a gente publicar, mas aprender também essa técnica. Isso é muito legal da colaboração. Tivemos também a confirmação do estágio da Daiane, né, junto ao laboratório do Jorginho, do nosso professor Jorge Storniolo, que está indo para a Suíça agora, conseguiu abrir aí a janela da programação pessoal dele com a esposa, vai passar as festas junto à família aí da futura esposa, né? Eu não, acho que vai estar registrado, né? Que o casamento está para vir aí, mas é isso. Valeu, Jorginho, pelo apoio, tá? Com a Daiane em especial ali, de permitir essa possibilidade desse estágio. O André também, a gente teve uma reunião ontem, né, com o professor Dewolf da Bélgica, e já acertamos que a partir de janeiro o André vai ficar, de janeiro a dezembro, na Itália, mas durante 3 meses ele vai ficar na Bélgica, e parece que é entre março, abril, maio, por ali, nesse período provável, e também tentando facilitar assim, a questão, e isso é muito legal para as nossas parcerias. Eu vou botar no modo aqui a apresentação. E, bom, devo ter esquecido de alguma coisa, pessoal. Se alguém quiser me adicionar aqui, fiquem à vontade. Se não, vamos começar com a pauta de hoje, tá? Que é falar sobre temas de pesquisa para 2023. A gente tentar ser objetivo e fazer algumas análises, mas, como é final de ano, eu queria só trocar algumas palavras com vocês. Gente, acho que tem uma
Tem uma informação que eu queria trocar com vocês, que eu acho que é super importante, que eu já venho divulgando para alguns colegas, e eu sei como é que é a Rádio Corredor, né? Daqui a pouco pode chegar para vocês de outra forma, então eu queria dividir com vocês o quanto antes, frente a frente, dentro do que é possível, né? Que é esse formato aqui, que é a questão de que, acho que o pessoal mais próximo meu sabe que eu estou procurando possibilidades de emprego fora do Brasil há alguns anos, desde que o Bolsonaro subiu, até especialmente por umas questões pessoais de família e tal. Minha família é originária de uma época da ditadura e a gente sofreu muito com tortura, com assassinato e coisa. E desde aí a gente voltou a alguns fantasmas e tal. E entre outras coisas, eu tomei uma decisão de procurar local de trabalho fora do país também, né? E tem um passo aqui que parece que se concretizou, não é 100%, mas acho que é momento de dividir com vocês. Eu fui aprovado, meu nome, no departamento de Pavia, lá onde eu colaboro com o COSME, tá? Como professor associado. Eles chamam de Chiamata direta, é chamada direta, tá? Que é uma espécie de uma troca, é provando que o cara é professor em tal lugar, no exterior, então ele pode só substituir, aí não tem concurso, é uma chamada direta, porque ele já passou num concurso, de alguma forma já foi avaliado, então ele entraria nessa mesma vaga, chamada direta seria isso, tá? É o que eu fui aprovado, que é a parte mais difícil, e a agenda agora é a seguinte, daqui 4 meses, eu vou ser chamada, depois de 4 meses, né, talvez, ou seja, em maio, por aí, seja chamado para assinar, tá, em abril, né, abril ou maio, porque pode atrasar a coisa, contrato, e depois eu tenho 2 meses ainda para assinar isso. Eu sou chamado, mas eu tenho 2 meses, ou seja, isso é abril, maio, junho, julho. Então, se nada atrasar, que é bem raro na Itália, talvez julho, agosto eu esteja indo lá para assinar o contrato. Qual é a minha organização já? Conversei já com o chefe de departamento, com o coordenador do PPG, tá? E com alguns colegas, meus parceiros mais próximos, colegas, tá? A ideia minha é continuar no pós-graduação, eu vou tocar todas as linhas de pesquisa que a gente vem fazendo, tá? E vou ter que ajustar ainda as questões das iniciações científicas, tá? E os projetos de extensão, por enquanto, eu tenho a sinalização de que tudo vai continuar, tá? E num esquema que a gente já vinha fazendo, de certa forma, em alguns projetos, que era alguns colegas assinarem e a gente tocar. Tá? Então, a ideia é essa, que a gente consiga esses colegas que aceitem assinar os projetos, tá? E se mantenham. Tá? Então, a nossa ideia é que continuem as coisas, só que sob esse design, que para mim ia ser muito bom. Tá? Primeiro, por uma questão pessoal, porque até para eu sentir assim de que não estou deixando tudo para trás, e outra porque tem uma história mesmo que eu não gostaria de fechar assim, gostaria de manter as coisas por um tempo bom, inclusive, e aí a cada ano a gente ir pensando se vai ter mudanças ou não, mas para esse ano, nesses moldes, e os colegas já aceitaram, tá? Então eu já tenho sinalizações de tudo que é lado para continuar. Tá? E a ideia é estreitar o laço nessas parcerias com a Itália, a gente fazer uma ponte aérea mesmo de parcerias, de trocar estudantes, então quase que obrigatório que os estudantes que quisessem estudar comigo teriam que ir para a Itália. Agora mesmo está falando com o Edilson estava com vontade de ir para Portugal, eu já brinquei para ele, não, depois a gente te convence para ir para a Itália, mas vai, me diz o que tu quer fazer. Mas brincando, mas talvez no futuro vai ser mais forte ainda, porque eu já vou estar lá também como professor com mais possibilidades ainda até de receber alunos e tal, tá? E as parcerias estão correndo tudo nisso, acho que naturalmente mesmo, o caso do Jorginho, do Cosme, né? A própria Bárbara, que a gente já fez muita coisa, o professor Minetti, então tem bastante coisa aí acontecendo. Então, eu queria comentar isso com vocês, mas queria só alertar que tudo vai continuar andando, inclusive, assim, se mudar alguma coisa vai ser lá para agosto, se não tiver nenhum atraso, né? Julho, agosto, tá? E a ideia é que mesmo lá as coisas continuem. E aí nós vamos ver até onde dá, porque tem muita coisa. Tem apoios da FAPERGS, eu estou como supervisor de pós-doutorado junto ao CNPq, tem um monte de trâmite que a gente não entende ainda e tem até agosto para ir descobrindo tudo como vai ser feito. Tá? Mas é isso, tá? Queria dar esse recado e aí vamos falar do ano de 2023.
Tá? O que eu pensei? Assim, primeiro, eu queria dar só uma atualizada com vocês da, da nossa rede de parcerias, que eu acho que isso é importante, de vez em quando, avisar os alunos que a gente tem tudo isso acontecendo ou com potencial de acontecer. Tá? E, às vezes, o pessoal não se dá conta, não dá ideia da dimensão e de possibilidades. Assim, eu queria estudar mais um tal assunto. E daqui a pouco tem um cara que estuda isso, que é parceiro nosso, que teria carta branca. Esses caras que eu estou listando aqui são caras que tem 110% de chance da parceria acontecer. Eu já testei de várias formas, talvez alguma coisa mude, mas, em geral, a minha experiência mostra que são muito abertos. Então, eu queria dividir com vocês. Tem o Marcos Tartaruga, né, que é o caso do Edilson aqui da parceria. Tem o Alberito, que está trazendo seus estudantes em janeiro. Nós já fechamos, tá? De 27 a 30, nós vamos fazer um simpósio, inclusive, botamos um nome disso, que é Simpósio URGS Unioeste. Vão ir 20 estudantes, né, mestrando, doutorando, iniciação científica, do grupo do Alberito, e vão vir para Porto Alegre, e nós estamos vendo alojamentos baratos, tá? Até agora, o Geraldo Santana me deu uns valor aqui de R$85, quer dizer, está mais para hotel do que alojamento, então eu vou ter que achar alguma coisa, eu vou pedir ajuda até para quem tem experiência, talvez o Léo Ribas me dê uma luz sobre algum lugar que facilite. Tarta, posso fazer um parênteses? Claro, já aproveita. Desculpa me intrometer assim. Nada. Porque não seria interessante, não sei se é possível fazer esse pessoal que vem lá de fora ficar na casa de outros estudantes ou de outros parceiros aqui em Porto Alegre, porque é um período curto de tempo, não? Sim, tá, ô Léo, essa é uma baita oportunidade, eu já até inclusive falei com a minha patroa, já liberamos a casa para uns 5 estudantes, esse é o limite que eu consegui, e essa é uma baita oportunidade, já tem um funcionário da ESEF que me libera também o apartamento dele para outras 5 estudantes, tá? Mas ele vai me cobrar um valor que eu vou discutir, mas isso já resolveria metade da questão, são 20, né? Para 10 a gente já conseguiria. Então, se vocês realmente souberem, terem a possibilidade de receber um estudante, que seja um sofá que possa ficar de 27 a 30 de janeiro, me avisem e que a gente pensa, tá? A gente já bota nesse número, aí resolve, aí não precisa alojamento, né? Bem lembrado, Léo, já ia esquecer disso. Essa era outra opção mesmo, tá? Eu estava com a ligação aqui do Geraldo Santana na cabeça. Mas aí depois me passem, tá, esses nomes aí, tá, possíveis. Valeu, Léo. Que mais, gente? Então, tem a Alberito, tem a Gabi em Santa Catarina, né? Que Floripa é sempre um lugar bom de ir. Tem a Elren lá em Castanhal, né? É a nossa parceira de toda hora. O Marcelo Curgens também, em Parnaíba. Tem o Zagato em Bauru, tá? Também está muito aberto. Eu estava falando que pesquisa, eu vou falar um pouquinho mais dele, porque o pessoal conhece menos, tá? Foi um dos artigos que a gente publicou agora na Physiological Reports, foi com o Zagato. Que ele trabalha com biópsia muscular, com fisiologia celular em alto nível e trabalha também com modelos de desempenho, de velocidade crítica, potência crítica, né? Ele trabalha com a parte essa de metabolismo e bioenergética muito bem. Tem a Nath em Posadas, na Argentina, né? Nossa Nath. Tem o Alexandre, que é um colega também muito forte, um cara que trabalha muito bem com psicologia do esporte, avalia atletas de seleção há vários anos, com aplicação prática mesmo de treino em triatlo, corrida, vela, esportes de luta, um cara muito bom. Tem a nossa Ana Zanardi também, que dispensa comentários, né? Nossa parceira lá em Cascavel também, junto com o Alberito, que está criando até aquele equipamento deles, junto com os uruguaios. Viu como eu ia esqueci de colocar os uruguaios. Os uruguaios são de primeira ordem aqui, eu fiz aqui minutos antes isso, eu sabia que eu ia esquecer de gente muito importante. Mas já até começo falando isso. Tem o colega, o Dario Santos, tá junto com o professor Franco Simini, e tem o Gabriel Fábrica, que são os colegas no Uruguai, que tem uma parceria de muitos anos, tá? Uma referência também lá. Tem o professor, aí na Itália, nós temos vários colegas, o Cosme em Pavia, que vai ser o local onde eu vou me situar lá, inclusive, vai ser uma parceria forte, mas vão ter vários outros laboratórios que são parceiros nossos de vários anos. O professor Minetti, em Milão, que está no mesmo prédio que o Jorginho, tá? Eu botei o Jorginho ali embaixo também, o líder ali é o professor Paulo Cavallari, tá? Mas o Jorginho já coordena um laboratório e está nessa linha de neurofisiologia. Tem a Bárbara, da Itália, em Rovereto, tá? Nossa parceira lá do CERES, né? Que é o nome do centro lá de pesquisa, que avaliam muito atleta de inverno.
Tem o Mathieu Gruet, que está na França, eu botei errado, ele está na França, está em Toulon, nosso parceiro de vários anos, eu estou editando com ele um artigo, ele está ajudando em editando um tópico especial na Frontiers, que está sendo um sucesso, tem mais de 15 artigos aceitos. Ele trabalha com fisiologia respiratória, com doenças respiratórias, tá? E locomoção. Então, a gente tem feito essa parceria nessa parte. Tem o Malatesta, Davide Malatesta, na Suíça, que estuda essa mecânica energética parecida com nossos modelos, só que em obesos, em vários outros grupos, mas usando bem a nossa metodologia do método FEM. Tem o professor Dewolf, né, que é esse parceiro nosso bem forte lá da Bélgica, ele está em Louvain-la-Neuve, que é o lugar que eu fui esses meses, um pouco antes de eu voltar da Itália, eu estava lá com eles, é um parceiro histórico nosso, eles têm a melhor esteira instrumentada do mundo, que eles vendem hoje junto com a HP Cosmos, que é a maior empresa de esteiras, né, do mundo, tá? Então, uns caras muito de ponta, onde o André vai ficar 3 meses lá. Tem o Dominic Ferris, que é uma parceria mais recente, mas um cara muito legal, muito generoso, de Exeter, no UK, na Inglaterra. Tá? Tem o Hugh Kamer é um parceirão que ajudou muito o Edson, recebeu o Edson nos Estados Unidos. Ele está num dos maiores laboratórios de educação física, inclusive do mundo, que é Amherst, né, em Massachusetts. É um centro de educação física histórico, lá está o Ramil e tem vários outros cabeções assim, da história da ciência do exercício, né? Um lugar muito legal também. Tem o Rubenson na universidade, na Penn State, onde o Alberito fez o estágio dele, é um cara muito forte em mecânica energética da locomoção. Tem o Mohan, que também dispensa comentários, nosso parceiro de muitos anos, a Elren foi lá, a Pantoja fez lá o estágio do sanduíche, né? E agora o Edson é aluno, doutorando dele lá em Saint-Étienne, embora ele tivesse trabalhado antes em Nice, a gente tem um contato em Nice também muito forte. Tem o Tésio, que eu comentei do artigo da Val, né, em Milão, na Itália. Tem o Rodrigo Zaca, que é um parceiro muito forte, é um cara muito bom, mas ele é da biomecânica energética da natação. Ele é um cara trabalhando em ciência do esporte em alto nível no Porto, tá? É a nossa referência lá, junto, claro, com o chefe, que é o João Paulo Vilas Boas, tá? Que também é um amigão, assim, um cara é uma referência internacional. Tem o nosso Jorginho, né? Que também dispensa comentários, é o nosso parceiro em Milão, na neurofisiologia. Até vou falar dos projetos aqui que vai ter com ele. E, por último, o Latorre, tá? Que é o cara, é o diretor científico do Comitê Olímpico para o Atletismo na Itália e que esteve junto até as medalhas de ouro, agora que a Itália ficou, né, no salto, na última Olimpíada, nos 100 metros, ele esteve envolvido no estudos científicos apoiando os treinamentos desses caras, do Jacobs e de outros atletas aí de altíssimo nível, tá? Junto com o Gaspar Pavei, também estava nessa equipe, né? Mas quem estava chefiando é o Latorre. E ele é um colaborador no mestrado do Léo Ribas, tá? Junto com o Mohan. Tá? Então, estamos nessa... Um cara muito legal também, uma referência ali em Milão, é outro cara muito importante. Por isso que o núcleo de Milão ali é bem forte, tem vários, e não é por acaso, é porque também a minha história ali foi por ali e a gente fez várias coisas. Gente, então, fora essa apresentação geral, quais são as ideias que eu queria deixar para vocês, até como missões para cada um, o que eu vou querer de vocês, tá? Para os mestrandos e doutorandos, cada um de vocês, eu quero que vocês façam um planejamento do ano em termos de publicações, de trabalhos, de estudos, tá? Focados em trabalhos, não só coleta, mas artigos mesmo que vocês pretendem publicar e trabalhar em 2023, tá? E a partir daí eu queria propor para vocês alguns desafios que vocês façam nesse período de recesso, mas também não precisa, se não puder fazer no recesso, descansem mesmo, tá? Façam depois, mas vai ter um tempo, até fevereiro, mais ou menos, eu gostaria que vocês fizessem esse planejamento de cada um de vocês para artigos, inclusive com datas, limites de submissão, assim, eu pensando que, olha, eu acho que eu consigo para dezembro, eu acho que consigo para agosto. E nisso eu queria que vocês tentassem fazer ao menos um trabalho em algumas coisas que eu vou sugerir para vocês. Uma delas é mineração de dados. Tá? É um termo que está se usando muito na ciência para coisas muito pesadas. Pega um banco de dados da Organização Mundial de Saúde e avaliam milhões de coisas pesadas. Mas no nosso mundo tem uma mineração que é um pouquinho menor,
que é o seguinte, é encontrar os locais onde tem bancos de dados gratuitos, que a gente já conhece, como é o caso do Figshare, Mendeley, e vários outros. É só buscar dataset, database, open e botar os termos biomecânica e tal, e vão aparecer esses bancos de dados que estão abrindo, inclusive no Twitter, se vocês buscarem lá biomechanics, database, coisa assim, open, coisa assim, vão aparecer já várias propostas, até em artigos, tá, publicando isso, né? E a ideia é que eu vou propor para vocês umas ideias já centradas no que o grupo faz, que é mais forte, que é assim, é ver onde estão esses dados, né, com questões com dados suficientes para a gente conseguir fazer as coisas que a gente estuda, que são os nossos estudos sobre mecanismo elástico e pendular, tá? Então, vai ser mais ou menos por aí a ideia. Depois tem estudos de replicação, que a gente pode fazer também, tá, com uma ideia, então não ficar preso só a estudos originais, mas para alunos mais iniciantes, então seus orientandos, talvez, a Dai, por exemplo, está me ajudando com o José lá na graduação, de vez em quando eu coloco algum aluno na mão de vocês, vocês podem fazer um estudo de replicação, que é o que é repetir o método, tá? Com algum cálculo a mostrar um pouquinho diferente, mas repetir e replicar isso, a ciência está cada vez mais precisando disso, porque nós estamos vivendo a crise da replicação, então precisamos fazer isso também. Revisões sistemáticas, meta-análise, o Edilson está aqui para dar uma prova, né? O André já publicou, então procurar ver temas no que vocês estão estudando que possam merecer uma revisão sistemática, tá? E estruturar isso. Não pensem em número, pensem em sempre pensem para cada uma dessas tarefas, numa coisa que vocês vejam que é a mais importante. Ah, vai aparecer 3, mas tentem ver aquela que é a mais importante. Se ficarem na dúvida, proponham até mais de uma, mas vamos chegar numa, tá? Vamos tentar fazer isso para focar coisas de cada vez, porque vai dar trabalho, fora já os trabalhos que a gente tem. E o último tema são projetos de extensão, tá? A minha ideia aqui, gente, hoje, inclusive, é usar esse tempo agora, uma parte do tempo da reunião, além de toda essa explicação das missões que eu quero para vocês até 1º de fevereiro, tá? Data limite, 1º de fevereiro, pode ser antes. Me mandem dúvidas se vocês tiverem desse planejamento de artigo, tá? Mas se sintam muito à vontade para usar como vocês fazem a linha temporal de vocês, mas tenham um timeline, uma linha do tempo onde vocês coloquem coisas por ordem e vejam tarefas e metas para alcançar para 2023. Mas aí vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A mineração de dados, aqui tem o dado, tá? O que eu gostaria que vocês focassem dentro do que é possível para a linha de vocês. Claro, não são todos que estão estudando esse desfecho, mas eu queria que vocês se aproximassem disso dentro do que vocês estudam, tá? Então, por exemplo, uma base de estudos que é bem legal é desses mecanismos minimizadores do gasto energético, que é sempre aquela velha história da pêndulo e elástico, caminhada e corrida, se baseando nos estudos do DeWolf, tá? O DeWolf fez, essa é uma sugestão, pode ser outras coisas, tá? Mas eu já vi que na literatura parece estar abrindo muita coisa de análise na situação em inclinação, tá? Provavelmente tem muito mais espaço para a gente estudar coisas na inclinação do que no plano. E eu queria que vocês tentassem focar no que é possível dentro disso. O DeWolf já fez estudos especialmente sobre isso, tá? Inclusive nós temos estudo da Gomenyuka, mas eu peguei da DeWolf também para não centrar só no nosso, até porque o DeWolf é bem completo, ele fez caminhada e corrida. Só que ele fez sem nenhum grupo especial. A minha ideia é que vocês procurem ver se acham dados de forças de reação do solo com alguma restrição, com alguma alteração em cima disso, que sejam forças de reação do solo com inclinação, que é difícil, mas em algum grupo, que tem alguma desordem, por exemplo, pode ser, deve ser difícil até, mas agora me veio só porque eu estou vendo o Léo aqui, mas pode ser o paralímpico, né, que o Léo treina, daqui a pouco tem já alguma análise em inclinação para um amputado, por exemplo, né? Provavelmente isso não tem no que a gente estuda, vai ter só forças de reação do solo, se é que tem. Se não tiver, tudo bem, vamos procurar outra coisa. Se a prótese, né, os caras estão estudando muito a prótese, né, talvez tenha algo em inclinação, tá? Obesidade, né? Se tiver isso, é um tema que a gente pode abarcar, porque certamente não foi feito. Sexo, homem e mulher, idade, pega grupos de master, corredor,
ou somente caminhada com sujeitos com mais idade ou não, mas que apareça esses dados de inclinação. Tá? Na corrida, né, as ideias aqui de treinado, velocista fundista, também desordem, né, que aí entra o paralímpico, né? O idoso, trilha, se tem corredores mais de trilha, mais de pista, na inclinação. Tá? E dali, o que a gente precisa? É força de reação do solo desses dados. E aí alguma informação a mais, né, André? Talvez massa corporal de cada um deles, né? Isso é quase obrigatório, mas em todos os databases vem essa informação. Mas a ideia é que vocês façam essa investigação assim, sobre esses temas. E pode ser outros, tá? Eu só sugeri coisas aqui, mas busquem pelos temas e do que pode ter de restrição, tá? Ou variação em cima de um padrão normal, porque no padrão normal o Devo fez bastante, mas eu acho que falta um mundo de coisas aí, testando outros fatores. Que mais, gente? Agora, qual é a minha ideia, tá? Se a gente conseguir, acho que vai dar tempo, eu vou pedir assim, uma atividade de uns 15 minutos, é uma reunião rápida mesmo, tá? Que é o seguinte, pensar em projetos de extensão para o ano que vem. Não vamos terminar aqui, mas depois isso vai ficar como tarefa de cada subgrupo, da corrida e da caminhada. Qual é a ideia geral, tá? Aqui eu botei corrida, mas já explico, tá? Primeiro a explicação. É o seguinte, a gente tem, nós temos projetos de extensão no ano que vem, tá? Que já estão estruturados. Tá? Nós temos até, de certo modo, uma equipe. Tá? Eu olho para o Léo, fico até com vergonha de dizer que a gente tem uma equipe, porque a parte da corrida está tudo nos ombros do Léo. Tá? E eu estou prometendo para ele que ano que vem a gente vai tentar melhorar isso. E realmente, o ideal assim, é que a gente tenha pelo menos um bolsista ou dois nosso, do Locomotion, que possa estar junto com os líderes desse subgrupo da corrida. Tá? O Léo, inclusive, essa semana teve uma discussão lá com o diretor da ESEF para tentar incluir a equipe dele, de treino mesmo, na ESEF de forma sistemática, para ter mais um espaço de treino. E depois eu vou ver os detalhes com o Léo, não precisa o Léo dizer agora, só para a gente agilizar, mas nós vamos provavelmente ter uma estrutura ali, até com atletas um pouco de mais alto nível. Mas o Léo está aqui, é ele que vai saber, junto no subgrupo da corrida, dizer, olha, dá para estudar isso ou não, com viabilidade mesmo. E eu sugeri algumas questões que eu vi ao longo do ano que apareceu. Tá? A primeira, uma delas, tópicos bem altos, pode ser outros, tá, gente? Se sintam à vontade depois no subgrupo para propor. Mas seria, por exemplo, diagramas força-velocidade usando o MySprint na curva, em corredores que correm em curva ou não, que tem alterações até antropométricas e tal. Eu andei conversando com um aluno lá da graduação que me disse que o cara é saltador de altura e vai muito em curva, e aí ele está cheio de coisa, parece que ele anda só para um lado, assim, né? E aí eu comecei a notar, olha, talvez esses diagramas possam mostrar algo, testando um modelo básico de correr para frente, ao invés de fazer a análise em curva também. Então, isso pode ser um tema de estudo observacional, isso não precisa nem de treino, né? Mas poderia ser modelos de atletas diferentes e tal. O Léo tinha sugerido também pegar saltadores em distância também e analisar isso. Então, algum tema que tenha relação, tá? E que seja fácil, que tenha um aplicativo, alguma coisa que a gente veja uma viabilidade disso. Um outro tema que eu sugiro para vocês, o Edilson vai estar esse ano aí conosco no dia a dia, tá? E eu já falei com ele, ele vai estar me ajudando também na organização, junto com o Léo, no grupo de corrida, tá? Nós vamos ver como é que a Dai vai estar limitada. Eu sei que ela tem essa limitação de não estar toda semana e tal, mas Dai, sente à vontade depois, tá? Não precisa dizer agora também, mas se tu puderes estar melhor, se não, tu ajuda do jeito que puder também à distância, fazendo outras coisas, tá? Mas nós pensamos o seguinte, de adicionar um sistema de análise que é necessário 2 ou 3 iPhones, resumindo um pouco a coisa, e a partir dali a gente consegue ter uma análise tridimensional da técnica de corrida e também com o adicional de estimar até o modelamento músculo-esquelético. A gente faz uma espécie de dinâmica inversa e vai mais além, a gente vê até forças músculo por músculo, vou resumir um pouco a coisa assim. Ou seja, uma análise biomecânica muito rica, com equipamentos relativamente simples. Tá? O Edilson está sendo treinado nisso,
e a gente pensa de tentar também encaixar na nossa extensão. De novo, para quê? Para que o esforço que vocês estão fazendo lá, que eu vi que esse ano eu não consegui responder isso, né? Eu fui falando com o Léo ao longo do ano, assim, que também sirva para a gente notar coisas que possam sair também de estudos, né? E quem está lá entender isso também, que, olha, está no espaço público, também vai ter que gastar um tempinho, e aí que vem a negociação, que o Léo vai estar no meio, que vai ser bom. Outra coisa, eu conto muito com o Guilherme Berriel nisso, tá? O Guilherme, inclusive, disse que entraria na reunião, acho que ele já deve estar por aí. Ah, tá aí ele mesmo. Sim, claro. Até tirei sarro, já tinha esquecido. Mas o BRL vai nos ajudar muito no uso de dispositivos, tá? O BRL, o cara que é um exemplo nosso de sucesso de um treinador que está lá no dia a dia coletando e produzindo material. Então, vai ser bem importante que o BRL participe dessa parte. E um último tema tem a ver com algo bem legal que envolve a linha que o Jorginho vem desenvolvendo desde o doutorado dele na Itália. O Jorginho agora publicou um outro artigo também, até esqueci de avisar isso, porque isso é tudo da família Locomotion, né? Lá com os italianos, onde ele tem ali uma linha de controle autonômico, né? Usando a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida fácil, a gente tem feito isso no vôlei, ela é relativamente simples de ser feita, e a gente pode usar isso como modelo de estudo também, com alguma ideia de pesquisa que possa se envolver. Daqui a pouco misturar o OpenCap com algum padrão de controle de movimento do que vai sair dali, com coisas que a gente já faz, né, André? Com PCI, coordenação, alguma coisa assim, junto com o sistema autonômico, a gente poder avaliar em diferentes etapas de treinamento, por exemplo, ou no grupo dos Pangaré mesmo, do grupo de corrida mais simples, do cara iniciante, depois de 2 meses, e a gente vai fazendo esses bloquinhos e vai pegando sujeitos em fases iniciais, como muda a parte autonômica e controle de movimento, né? Isso já seria um tema muito legal de estudo. Bom, umas ideias aí, tá? Linha da caminhada, de possibilidades, pessoal. Tem alguns assuntos. A gente tem um banco de dados com obesidade infantil que a gente está estudando. Na verdade, isso aqui não é do projeto de extensão, até eu não deveria ter colocado aqui, mas tem os dados de caminhada do CREM, tá? Onde a gente está colocando um modelo de dupla tarefa. Essa é uma ideia que a gente pode fazer. Tem uma turma de esclerose múltipla, tá? A Valéria está aí junto, vai nos dar esse apoio também, porque é tema do projeto que foi aprovado da bolsa de pós-doc, que eu acho que eu não falei, né? Meu Deus, é uma notícia das mais maravilhosas, que agora estou falando, velho. E devo ter esquecido de outras, mas, gente, a Valéria, ela ganhou uma cota de bolsa de pós-doc no Brasil, gente, e não é pouca coisa, assim, ó, no Brasil, na área 21, ganharam meia dúzia de pessoas, assim, foram poucas cotas. O Cruel tinha ganho com o BRL, lá 6 meses atrás, nós ficamos para trás, assim, a Valéria, como eu, de supervisor, o BRL está lá com o Cruel, né? E agora em dezembro chegou, a partir de janeiro a Val recebeu outra cota, então é uma baita vitória, assim, a gente já está com um bom percentual de todo o Brasil, está tudo em casa aqui, e muito legal. Só que envolve caminhada nórdica na esclerose, coisa que já está acontecendo na Itália, a gente vai fazer no Brasil também, nós vamos conversar com os colegas italianos e vai ter uma turma na prática de esclerose múltipla. Nós vamos ter que ir atrás de sujeitos, divulgar, chegar lá no clínicas, na referência lá para chegar e divulgar esse projeto, que acho que vai ter uma boa aceitação, né? Porque os resultados são muito legais, a gente está vendo na Itália também. Tá? Então, vai ter algo assim, envolvendo tudo lá dentro do sistema, vai ter os estudos com dupla tarefa, adicionando o eletroencefalograma. Tá? Então, essa é uma coisa que o Jorginho vai nos ajudar um pouco, o professor Tércio está trazendo, o professor Tércio é um cara novo na ESEF, dessa área de controle motor, e ele já conseguiu acesso ao equipamento, e a gente vai começar agora, janeiro, fevereiro, a testar como colocar isso. A nossa ideia é que se coloque nos testes de dupla tarefa. Então, com ou sem dupla tarefa, realizando o EEG. E eu já falei para o Jorginho, tá? O Jorginho trabalha com o EEG lá no grupo dele. Eles são os caras no mundo mais top, que trabalham também com esses desfechos. Então, é possível que a gente coloque isso até para corrida daqui a pouco, mas aí tem que ver viabilidade. Tá? É algo no ar, mas vamos ver. Tá? Mas só para não esquecer que isso pode ser até transladado também, lá o Jorginho ajudando nessa parte de suporte também para corrida. Tá? Mas para caminhada isso já está meio certo, já está encaminhado que a gente vai fazer esse modelo.
tá? Então, o que eu queria de vocês, gente? Eu vou fazer 2 salas, tá? E vou dar 15 minutos, talvez com limite de 5 ali, tá? De sobra até 20, para ter os dois grupos, que é da caminhada e da corrida, para proporem mesmo coisas em cima do que eu coloquei. Eu posso mandar esse arquivo para alguns de vocês, na lista mesmo do Locomotion, tá? Assim vocês têm os temas ali. Não sei se vocês copiaram, colaram, assim, dá para fazer até um print, se vocês quiserem usar como um guia, ou estão na cabeça, né, que era pouca coisa que eu sugeri, mas eu vou abrindo a sala, tá? Enquanto isso. Um cara super organizado. Então, vocês têm... o que eu ia pedir, assim, tem um subgrupo ali da caminhada, aí os mais velhos vão coordenando, tá? A minha ideia é que seja ali a Val, sei lá, o André, a Marcela mesmo. A Marcela tá aí? Não, né? Ah, tá aí. Então, tá. A Marcela, a ideia é que ela assuma mais ali a caminhada, já que o André está indo para a Itália. E na corrida, então, tá ali o Berriel também para ajudar, tá o Edilson, né? O Jorginho. E aí, vejam, o Jorginho acho que está meio dividido, mas aí também eu vou escolher aqui. Ah, o Gui está aí. Gui, obrigado por aparecer. O Gui vai nos dar um apoio na corrida bastante, tá, Gui? Tinha esquecido mesmo, tá, cara? Mas eu estou contando muito contigo. Só tenho que descobrir como é que eu abro sala aqui. Não está aparecendo agora, não sei porquê. Deixa eu ver se eu tenho que abrir mais. Hein, professor? Bom dia. Diga, vai lá. Só para o objetivo agora de cada sala é falar sobre extensão ou pesquisa relacionada à extensão? É sobre pesquisa relacionada à extensão. Em ideias de pesquisa que Isso. Já sabendo que os envolva a moldes vão extensão. ser esses, tá? Vai ter um grupo de corrida, que a gente espera que tenha mais estrutura, vai ter um grupo de caminhada nórdica, tá? Que a gente não sabe até se vai cobrar, até vou dividir isso com vocês, enquanto eu estou criando aqui, estou falando. A gente ainda vai ver isso, mas vai ter os grupos, com já pré-ideias que a gente mais ou menos, eu falei para vocês, o EEG vai ter, a gente já combinou com o Tércio, só que, claro, a gente vai ter que montar isso. Então, seria legal que vocês dessem uma discutida sobre isso. O que vocês acham que pode ser mais interessante, menos? Tá, beleza. Deixa eu renomear aqui. Vamos lá. Caminhada é André. Vou botar para o Fernando, tá? Marcela, Val. Pouca gente. Cadê o resto? A galera já está indo tudo embora. Que isso? Achei que tivesse mais gente. Tá, mas vou lá. Então, aí, corrida, Daiane, Edilson, Drecher, Berriel, Ribas. Tá, é isso aí, gente. Cuidado que vocês vão ser teletransportados. Se segurem na cadeira aí. Não vão ficar falando mal de mim aí, ó. Tô controlando. Vai ficar ouvindo as duas, é isso mesmo? Eu sou onipresente. Sei lá o que eu vou O fazer. chefe junto. Eu acho que vou parar até de gravar, não sei o que está gravando agora. Não sabe qual tela que tá gravando. Eu vou parar isso aqui, depois eu acho que eu volto. Dá pra... Continuando a gravação, então, depois das atividades de grupo, eu vi que cada um de vocês proporam várias coisas, fizeram uma organização bem legal. Não está nada definido ainda, tá? Mas a ideia era isso, era puxar uma discussão rápida, que vocês já alinhassem algumas coisas, e eu vi que saíram, tá? Foi bem produtiva as discussões. Eu acho que até tem coisas que precisam amadurecer um pouco, mas é legal porque começa a mostrar, cada um vem com uma história, mas depois a gente tem que lembrar da história do projeto em si e como encaixar isso. Mas o que eu vou deixar assim como meta para vocês, o que eu vi nos 2 subgrupos, é que há uma possibilidade, há um potencial de avaliação de coisas que envolvem o crônico, que eu não queria que vocês perdessem de vista isso, tá? Então, vai ter treino, porque isso é a extensão, né? Então, seria legal ter o banco,
a avaliação, o método de avaliação básica de cada subgrupo, caminhada, corrida, tá? Bem estabelecido, em cima da história do que foi feito antes também, até para decidir, dizer, olha, por exemplo, da corrida apareceu isso, há anos a gente faz Concordia, e a gente sabe que tem um monte de crítica ao Concordia, tem prós e contras, como tudo que é avaliação, mas daqui a pouco, olha, decidem que não, a gente não quer mais, a gente quer por A mais B, a gente quer testar tal outra coisa, porque talvez tenha um desfecho que vai ser competitivo na literatura e tal, então vai lá e taca. Tá? Agora, o que é importante, que eu ia sugerir para vocês, que independente disso, é que nesse processo, mesmo nesse negócio de pré e pós, a gente adicionasse, hoje nós estamos com ferramentas para fazer coisas mais biomecânicas. Então, não ficar só na avaliação mais, que é importante, mas aquela mais de campo, mas também com alguma coisa um pouquinho maior. E pode ser usar o aplicativo do MySprint, pode ser usar o OpenCap mesmo para os dois subgrupos de algum jeito, pode ser até, inclusive, usar o Vicon, né? E pode ser também, tá? Eu estou aberto, eu estou a fim de investir nisso, arriscar nisso, sabe? Que vai ser pesado, porque vai ter uma avaliação um pouquinho mais lenta, mas que vai valorizar o trabalho de todo mundo. De novo, lembrem disso, a ideia é que a extensão seja uma maneira que o aluno, quando eu comecei há 10 anos com isso, o cara que era de laboratório tradicional dizia, isso aqui é perda de tempo, tá? E não conseguia entender que é um problema de identidade profissional, por isso que os caras entram no tubo de ensaio, depois vira doutor e não sabe o que fazer no mundo real nosso da profissão. E a gente vem quebrando isso há muitos anos, né? Todos os nossos alunos estão sempre metendo a mão e não tem, de algum jeito, Ô, não dá Tata, pra... nós vimos isso aí na banca da Ananda essa semana, né? Sim, os caras saem com umas ideias assim, que tu nota que o cara faz anos que não está tratando com o mundo real, né? E a gente está numa outra geração e vocês têm a faca e o queijo na mão, né? Só que é bem isso, tem que estar com os dois lados fortes, né? A gente tem que ir lá gastar aquele tempo na extensão, mas ser inteligente a ponto da gente usar aquilo lá também para ganhar coisas, né? Para aprender coisas, para fazer coisas científicas fortes, tá? Então a gente está com essa chance, por isso que até fevereiro a gente tem que pensar nisso, bolar essas coisas, mas que envolva também o crônico, mesmo que não termine num artigo final, mas que a gente saiba que, olha, é o pontapé para 2023, 2024, a gente ter talvez uma amostra mais para frente que saia um estudo, mas que comece já com coisas boas, bem pensadas. Por outro lado, também dá para pensar, ao longo do semestre, fazer algumas avaliações que sejam viáveis, e que se faça estudos observacionais mesmo, de alguma ideia que a gente propôs aqui. Dá para casar as duas coisas, porque só tem que ter a equipe bem azeitada, tá? E com proposta, que depois, se deu problema no meio, no andar da carruagem, a gente revê, porque é assim é no treino, assim é na vida. Mas a gente tem que se propor nesses dois designs que eu vi que surgiu também. Então dá para casar as coisas, tá? E para o pessoal que viu que tem as coisas de banco de dados anterior, não vamos perder isso, vamos pensar com paciência, mas não é o assunto desse tópico aqui, tá? Mas esse é o do outro, né? Cada um, como pesquisador, pode pensar em explorar dados e tal, que pode ser até o próprio banco de dados Locomotion. Isso é uma coisa que eu esqueci, essa mineração de dados pode ser isso também, é entrar no sistema nosso lá do Vicon e avaliar as coisas que tem, porque dali pode ter coisas que a gente pode propor para estudar e não vai precisar de coleta, como é o caso do mestrado da Daiane, que está fazendo um mestrado muito legal, reavaliando dados que a gente tem aí, e está sendo riquíssimo até, né? Tá, gente? Tenho 9 minutos. A ideia era fazer um resuminho. Se vocês conseguirem, eu vou dar essa chance, sim, pelo menos de cada subgrupo, uma pessoa falar. Então, um grupo de caminhada, se puder dar um resuminho assim de tópicos que surgiram, que notam agora que seria possível de se fazer, por favor, fiquem à vontade aí, o grupo da caminhada. Mas o teto é 3 minutos. Mais ou menos. Eu falo 10, o outro fala 3. Sim. André, faz o resuminho para nós? Posso ir? Tá, eu posso. Bom, então a gente falou sobre a caminhada nórdica e esclerose múltipla. Então, como o pós-doutorado da Val é vinculado, né, o projeto de caminhada nórdica e esclerose múltipla, e a bolsa sanduíche também é de um projeto de caminhada nórdica e esclerose múltipla. Então, a gente vai pensar em maneiras de tentar homogeneizar as avaliações aqui na Exefid e lá em Pavia,
para desenvolver, né, um estudo multicêntrico. Então, a ideia é, ao longo do ano, a gente tentar padronizar isso de forma que a gente consiga fazer as mesmas avaliações aqui, a gente aplicar os mesmos testes lá. Então, a questão de fortalecer também um pouco os estudos agudos da esclerose múltipla, né, fazer umas avaliações talvez mais pesadas só no momento pré e no pós fazer avaliações mais não tão pesadas assim, né, para tentar manter esse formato de pré e pós, mas fortalecendo um pouco mais o observacional ali, o estudo transversal. Então, a gente pensou ali também, a Cielo propôs a gente pensou a ideia né, da questão do banco de dados, ou até fazer novas coletas, de usar os dados de cinemetria já coletados para comparar os diferentes modelos de determinar o centro de massa corporal. Então, a gente usa muito o 18 marker, tem aquele estudo do Gaspar, que faz as comparações entre os diferentes modelos de cinemetria para determinar o centro de massa. Então, meio que um estudo de replicação, um estudo de banco de dados, assim, para ver as populações que a gente avalia, né? Parkinson, tem dados de obesos, ver as diferentes populações e também adultos saudáveis, né? Então, um pouco juntando isso de estudo de replicabilidade com estudo de banco de dados e talvez, se necessário, coletar mais dados mesmo, mas pensando na história de replicar e verificar se tem diferença entre as diferentes formas de determinar o centro de massa corporal. Acho que foi, né? Cela, Val, acho que foi. Fernando, foi por aí, né? Não sei se tem Joia. mais alguma coisa para acrescentar. Legal. Eu lanço só uma ideia ali para vocês. Se a gente conseguisse botar como um método de avaliação para todo mundo o OpenCap, tá? Eu estou pensando, pensem nisso, tá? Fora ver a possibilidade de um pré e pós do semestre, de algum jeito, que seja na esteira, e tem que ver, o Edilson vai saber ver melhor. Talvez até no solo seja melhor, por um lado é bom, a gente sabe os dois lados da moeda, né? Como uma base, tá? Isso vai para a corrida também, pensar como uma avaliação de base usando o OpenCap, assim, isso fica como sugestão geral. E agora eu passo a palavra lá para o pessoal da corrida, alguém que queira fazer o depoimento, assim, de como foi lá. Oi, Edilson, tu não quer falar? Tu anotou tudo aí. Posso falar sim, posso falar Pode sim. ser? Pode, claro. A gente falou, eu vou falar sobre os tópicos que a gente comentou e as intenções que a gente pretende trabalhar, pretende fazer alguma coisa com sensores, né, com os wearables. O Léo sugeriu comparar a aceleração de reta e aceleração em curva, ele até citou as provas de 100 e as provas de 200. Também falou em comparar saltadores e corredores em curva, né? Porque nós sabemos nós sabemos não, nós imaginamos que há uma diferença entre eles. Ele também comentou sobre comparar esse tipo de sprint em up e down, hill e level, para a gente entender as principais diferenças, avaliar os iniciantes e os profissionais nessas mesmas condições. O Perreal comentou sobre se fôssemos fazer um acompanhamento a longo prazo, determinar grupos controle para a gente trabalhar em cima de publicações de alto nível, porque nós precisaríamos dessa informação, né? Porque simplesmente, se você tiver um período de treinamento, um pré e um pós, você precisaria teoricamente ter o controle para comprovar as modificações. O Léo comentou sobre esses estudos serem de coleta transversal, observacionais, então o indivíduo está ali na pista, está treinando, está no projeto, eu faço uma coleta e avalio. Eu quero avaliar o quê? Eu quero avaliar como que ele corre na curva, como ele corre na reta, ou mais ou menos dessa forma. Usando o MySprint, daí nós precisaríamos ver se o MySprint está validado para corridas na curva, se alguém souber disso, porque nós não chegamos num consenso, nós não temos essa informação. Nós também gostaríamos de avaliar a pré-temporada ali, as corridas lentas de começo de temporada e as corridas depois de um período, através do OpenSim e OpenCap, tentar avaliar
tempo de contato, frequência de passada desses indivíduos. E foi sugerido também que esse grupo fizesse testes de desempenho, teste de 1.600, velocidade crítica, algum teste que fosse a gente determinar um teste padrão para esses indivíduos. Só um pouquinho, filha. Para esses indivíduos, mas se fosse um teste que não exigisse demais de indivíduos iniciantes, mas que também não fosse muito fácil para indivíduos treinados. Então, encontrar um meio termo ali que seja interessante. Nesse mesmo momento, o professor citou para que fosse usado percepção de esforço de seção, escala de recuperação, enfim, de qualquer forma, usando os aplicativos do MySprint, o OpenCap e essas ferramentas para mensurar os dados. De forma geral, foi isso. Bastante coisa, mas foi isso aí. Bem legal, pessoal. E a ideia, bota ela na foto aí, que nós vamos tirar uma fotinha aí de final de ano. Vão abrindo câmera quem puder. Pessoal, eu queria finalizar aqui a reunião só dizendo que a gente está num processo mesmo. Algumas coisas eu vi ali que estão ainda para se discutir, definir, mas tem que botar no papel e imaginar o que é viável dentro disso. Mas lembrem disso, contando com equipes, né? A nossa ideia é essa. Nós temos 4 bolsistas hoje em prática, 4 bolsistas, 2 de iniciação científica e 2 de extensão, tá? Que a gente usou eles todos para o grupo de caminhada nórdica, que agora, no mínimo, um tem que ir para a corrida, tá? Talvez 2, mas a gente tem que ver a viabilidade, né? Porque a caminhada nórdica tem os pacientes ali, que é difícil, às vezes, por isso que é a ideia, mas pelo menos um vai para a corrida. E eu peço que vocês se reúnam. Eu vi gente já sugerindo ali entre 27 e 30. Se vocês não puderem, se organizem entre vocês. Eu vou pedir assim, ó, eu botei ali os líderes, tá? Eu gosto de dar isso aí, só é mais para a gente não ficar no ar e cada um ficar pensando que o outro poderia fazer. Mas se não for essas pessoas, forem outras, melhor ainda. Mas eu sugeriria agora, por exemplo, lá na caminhada ali, tem a Marcela, que vai tocar a coisa, e o André, que vai estar nesse meio de campo com a Itália, tá? Então, daqui a pouco trocamos pela Val, vejam com vocês aí o que melhor encaixa, mas pelo menos entre vocês 3 me organizem essas séries de reunião, tá? E chamem bolsistas também, a gente está na lista, eles estão meio soltos, tá? Eles estão meio soltos, a gente não conseguiu linkar tanto, mas pelo menos tensionem e cobrem, inclusive, que eles participem mais, né? No grupo da corrida, a gente tem ali o Edilson, tá? Na coordenação, tem o Gui também, tá? Que eu gostaria de colocar ali como um líder junto com o Léo. Aí vejam entre vocês 3, tá? Eu boto o Léo muito porque o Léo tem esse braço todo dessa parte prática, mas que a gente tem que pensar junto para descarregar ele. Eu só deixo esse registro possível que diminua, que seja alguma coisa que ajude ele também na gestão do que foi combinado com a direção, que a gente vai ver ao longo do ano, tá? Mas, acima de tudo, só lembrem disso, nós estamos com faca e o queijo na mão, não vejam o copo vazio, vejam o copo cheio disso aí, tá? Se vocês perguntarem para qualquer um do LAPEX, muita gente vai dizer, não, mas vocês estão loucos e tal. Não é assim, gente. Nós temos conseguido coisas muito ricas, tá? Na formação, especialmente, não é só em artigo, mas na formação, de tirar doutores diferentes, com muito mais identidade profissional, tá? E a gente não pode regredir, não pode, porque o sistema é fogo, assim, e com essa pandemia eu senti que a gente meio que esmoreceu em algumas coisas, mas a gente tem que voltar a acreditar nesse sistema, que tem dado muito certo. Não é fácil achar um grupo que tenha formado doutores, um grupo tão jovem, relativamente jovem, os caras tudo empregado e com uma relação com o mundo real da nossa área diferente. Então, nós temos que lutar por isso, tá? E não deixar ver outros modos de fazer, mais conservadores, inclusive, tá? E não, aí é regredir, tá? Então, queria terminar dizendo para vocês assim, ó, que tenham um feliz ano abençoado com a família de vocês, que vocês possam curtir, inclusive, e daqui a pouco, se decidirem mesmo fazer esse recesso nos subgrupos, façam, mas façam uma quebra em algum momento. Isso é importante para treinamento e para a vida. A gente tem que dar uma freada para poder acelerar de novo no ano que vem. Então, vejam bem
quando fazer isso, então daqui a pouco ali eu vi que alguém anotou de 27 a 30, estou por aí. Vejam bem, tá? Que daqui a pouco pode ser mais para frente, mas façam um descanso, que é muito importante. Cuidem da saúde mental de vocês, e contem comigo para achar soluções, tá? Mesmo que eu esteja sempre nessa correria e tal, mas me acionem, tá? Me acionem para... E os gestores venham falar comigo, não deixa a coisa não acontecer. Ah, deu muito problema. Não, venham falar comigo, tá? E vocês vão me ajudar muito. Eu vou estar controlando, mas preciso muito de vocês, senão a gente não vai conseguir tocar, tá? Vamos botar uma câmera aí, tirar uma foto. Olha o Fernando aí, cara. Mas que bom ver esse rapaz. Fernando de Mello. Quem é que tá faltando aqui? Ah, o outro Berrel já foi embora. Que saco. Mas vamos nós, então. Vamos lá. Alguém tira aí? Não? Eu, 1, 2, 3 e... Bene. Gente, boas festas aí. Minha afilhada tá aqui embaixo. Daqui a pouco vou ter que trocar curativo da mamita. Boas festas. Um abraço para cada um de vocês, tá? Boas festas, pessoal. Boas Tudo de festas. bom. É. Muita É, saúde. Deus. Festas, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigada, Tchau, igualmente. tchau. 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 Ciao, Tchau, tchau. ragazzi.